Sejam bem-vindos, este é o 17º tutorial HTML e CSS para iniciantes e hoje vamos continuar a falar de CSS. Aliás, até ao fim da nossa série vamos falar quase sempre de CSS. No último tutorial vimos como fazer itálicos, como fazer bold no texto, como fazer o indent, aquele espaçamento no início do parágrafo, e como mudar a cor de todos os elementos existentes dentro do body. Hoje vamos falar de body e vamos falar de uma coisa que é bastante usada e que dá muitos problemas, especialmente para quem não entende muito disto, que é os backgrounds, os fundos das nossas páginas. Para começarmos o nosso trabalho, vamos apagar o nosso H1 e parágrafo para não haver confusões de maior. Vamos simplesmente apagar, podemos guardar a informação noutro sítio qualquer. Ficamos com o body completamente vazio e vamos apagar no CSS, obviamente, também as referências ao H1 e ao P. O body color também não nos interessa muito agora estar aqui isto. Fica tudo limpinho. Vamos guardar e ver o que é que dá. Eu estou a fazer sempre este passo, eu sei que leva algum tempo e queima um pouco o tempo do tutorial, mas é para vocês saberem como reutilizar aquilo que estão a fazer, o que fizeram nos tutoriais anteriores. Posto isto, vamos voltar ao nosso código. Ora, então, como é que nós vamos mexer no nosso background? Neste momento o background é completamente branco, como veem, não existe absolutamente nada. A primeira coisa que se pode mexer no background é a cor. E para mexer a cor do background, temos que ir ao body, porque o background no fundo é o fundo. Eu estou a usar sempre a palavra background, mas é o fundo, o painel de fundo ou papel de fundo do nosso site. E se é o fundo, está por trás de todos os elementos, o que significa que compreende que é do próprio body, faz parte do próprio body. Então, a tag que vamos alterar, o elemento que vamos alterar no CSS é as propriedades do body. O primeiro parâmetro que podemos alterar, como já disse, é o background color, ou seja, a cor do painel de fundo. Então, começamos por escrever background color, dois pontos, e agora vamos pôr outra vez uma cor, e como vocês já sabem, hexadecimal, temos que pôr o cardinal e pomos uma cor. Eu vou pôr uma cor aqui que eu gosto, é cinzento, C9, 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 eu acho que eu gosto por causa do código, mais nada. Vamos guardar. Ora, aqui está, tudo cinzento. Como vos disse, era cinzento. Se pusessem tudo zeros era preto, mas como vocês sabem, existe o Color Picker ou outro tipo de sites que vos podem mostrar as cores e é muito fácil escolher. Mas neste caso vamos deixar isto em cinzento para termos uma ideia de como é que isto fica. A próxima coisa que podemos fazer num background, e é muito corrente hoje em dia nas nossas páginas, é termos uma imagem de fundo. Eu vou usar uma imagem pequena, que não é uma imagem adaptada a um background. É uma imagem que já usámos antes, a tal imagem da laranja. É pequena de propósito. Uma imagem do background convém ser grande para poder cobrir o background todo. Eu vou usar pequena porque vamos ter que mexer em algumas funções e preciso que vocês vejam o efeito delas de uma forma imediata sem termos que fazer um zoom out. Então vamos começar. Vamos ao nosso código. E a função que nos permite ter acesso a uma imagem é background, porque estamos a falar obviamente do background. Ok. E nada melhor do que uma coisa óbvia para começar. Image. Dois pontos. E aqui é que entra a parte mais complicada da coisa. Se é que isto é alguma complicação. Quando colocamos uma image no body, como vimos, usamos o atributo src, que é source. Mas o CSS é uma linguagem de código diferente, então vamos ter que usar outro parâmetro, que é URL. E o que é que isto significa? Significa, em português, um localizador padrão de recursos. Uniform Resource Locator, em inglês, se quiserem. E basicamente o que estamos a dizer é que a seguir vamos apresentar um endereço. Vamos abrir e fechar parênteses, porque temos que fazer isso no CSS para ele saber que esse parâmetro do URL onde está a nossa imagem
está dentro dos parênteses, e se a imagem, como é este caso, está dentro do nosso diretório onde está a tal página index que estamos a trabalhar, que nós podemos ver aqui, a nossa primeira página, basta pôr o nome da imagem com a sua respectiva extensão e, em princípio, iremos ter um background com essa imagem. Ups, não aconteceu, fiz aqui algum erro. E o erro é simples, como a maioria dos erros que nós cometemos em código. Eu não pus o ponto e vírgula a seguir à cor, e isso é extremamente necessário. Nós temos que pôr aqui, porque se formos mexer em atributos a seguir, vamos ter que pôr o ponto e vírgula. Porque o que ele faz é dizer que a seguir vem uma nova instrução. Ora, se não tivermos o ponto e vírgula, ele assume que isto é da mesma instrução, e como não faz sentido, ele não faz qualquer tipo de alteração. Vamos guardar e ver o efeito então. Cá temos a laranja. E o que é que acontece? Como a imagem não é grande o suficiente, ele repete a imagem para a direita e para baixo, porque a imagem principal é sempre a primeira à esquerda em cima. Existem formas de fazer ele não repetir as imagens. Se a imagem for grande o suficiente, nós não queremos que ela repita. Então podemos usar um parâmetro seguinte, que eu vos vou mostrar aqui no código. Mais uma vez. Background. E agora vamos aceder à função repeat, que é repetir. E vamos dizer que no, traço, não repetir. Se nós informarmos o CSS que não queremos repetir, o efeito será, ele não repete, apresenta a imagem apenas uma vez. Se nós quisermos que ele repita a imagem, mas apenas numa direção, ou seja, para baixo ou para a direita, podemos proceder de outra forma, que é alterando a instrução noRepeat para repeat, e aqui é que vem os eixos cartesianos. Se vocês se lembram da escola, o eixo do X era o horizontal, o Y era o vertical. Se nós queremos que ele repita na horizontal, pomos X, repeat X. E o resultado é uma repetição no X. Se nós quisermos que ele repita só na vertical, trocamos o X pelo Y, pela mesma lógica, e vamos ter só repetição vertical. Neste caso, vamos deixar apenas em noRepeat, porque eu quero falar de mais uma questão que existe. Ora, outra questão é esta. Se isto é um background, não gravei. Se isto é um background, ora, porque é que nós haveremos de querer uma imagem só encostada a este canto, quando o nosso site pode ter várias dimensões e dava-nos jeito que a imagem estivesse centrada, essa imagem de fundo estivesse centrada no nosso background. E quem diz centrada, diz à esquerda, ou mais à direita, ou mais acima, ou mais abaixo. Então, primeiro vou-vos ensinar a fazer localizações absolutas em pixels. E basicamente funciona assim. Background, acedemos à função posição, obviamente, deixamos o espaço e podemos dizer, podemos não deixar o espaço, mas eu deixo por questão de organização. Aqui podemos dar dois parâmetros. Pomos, por exemplo, o primeiro parâmetro refere-se à distância que vai da esquerda, vamos ver aqui no nosso, a distância que vai da margem da esquerda até à imagem, neste caso é 0, porque ela encosta diretamente. Vamos dizer antes que é, por exemplo, 20 pixels. Espaço, vamos ao segundo parâmetro, e o segundo parâmetro refere-se à distância que vai entre o topo e a nossa imagem, neste caso é 0. Nós vamos querer que seja, por exemplo, 50 para se ver um pouco 60, para se ver um pouco a diferença. E vamos fechar esta instrução, gravar e ver. Se virmos, a imagem deslocou 60 pixels para baixo e 20 pixels para a esquerda, para a direita, aliás. Isto significa que nós podemos pôr a imagem em qualquer lado do nosso site, mas muitas vezes nós não conseguimos adivinhar o tamanho do browser que o nosso visualizador ou o nosso visitante da nossa página tem. Então, o ideal para centrar, por exemplo, imaginemos que queremos centrar esta imagem
na horizontal, ou seja, centrado de uma forma na horizontal. Peço desculpa. Como é que podemos fazer isso? Para além dos pixels, podemos usar uma coisa muito útil que são as percentagens, como já vimos noutras ocasiões. E a percentagem no meio, obviamente, se o 100% é a totalidade, 50% será o meio. Se pusermos 50% aqui, atenção que isto é a distância que vai da esquerda até à imagem, ela vai se centrar. E se nós redimensionarmos a nossa janela do nosso browser, vamos ver que a imagem está sempre centrada, está sempre a 50% do espaço. Centrada absolutamente no centro do nosso browser. Por agora é tudo o que vos queria mostrar sobre backgrounds. Vamos continuar no próximo tutorial a falar de CSS e de instruções para CSS. Espero que tenham gostado. Partilhem com os amigos, comentem, subscrevam o canal e quanto mais visitas tivermos, mais vontade eu tenho de fazer isto. Acabei neste momento, e não sei em que altura vocês vão ver este vídeo, mas acabei neste momento de ver que já tenho 740 visitas, o que não é muito, mas é bastante gratificante, porque estou a fazer isto sem qualquer objetivo de lucro. Muito obrigado a todos por terem assistido e até à próxima.